pelas quebradas da direita, juntinho da linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho, atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico já pediu lá pelo comando, correu, bateu Toninho, tentou Zico, fechou, subiu, cabeceou, entrou! Chegamos, meus amigos, estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 98, já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada, para falar de tudo do mundo do Flamengo, do futebol e muito mais. Eu sou Matheus Gonzaga e Jesus está fazendo novos discípulos em todas as nações. Fala, ouvintes rubro-negros, Simeone aqui voltando depois de um bom tempo sem aparecer. E amigo, 11 homens, um segredo. E não tem segredo nenhum. Acabou o segredo. Sem segredo. O segredo não tem segredo. Desde que os sósias apareceram, os Vingadores Rubro-Negros sósias, o Flamengo só ganha, amigo. Virou a página do time perdedor a partir dos sósia. Que tudo iniciou com o sósia do Diego. A gente vai ser campeão. Não, o segredo era o sósia. Exatamente, a gente vai ser campeão por causa deles. O legal é que era pra ser uma fase curta, né? Era uma frase de abertura, não era um monólogo de abertura. Não importa. Saudações, galerinha do mal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Marcela e o Gonzaga hoje está estressado. Hoje eu tô. Não mexe comigo não, que hoje eu tô nervoso. Bom, meus amigos, nos reunimos hoje para falar sobre 11 homens e um segredo, meus amigos. Qual o segredo desse time maravilhoso que está nos maravilhando a cada jogo, deixando a torcida tão eufórica, nos deixando iludir cada dia mais, deixando essa torcida que já é iludida, acreditando nos poderes e milagres de Jesus. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Seja na terra, seja no mar, vencer, uma vez Flamengo até morrer. Para, antes de entrar no tema, temos só que agradecer novamente aqui, meus amigos, os ouvintes, né, as pessoas que têm nos acompanhado esse tempo todo, e só mandar um grande abraço para o nosso amigo Bruno Ramos, nosso ouvinte de longas datas, que mandou um e-mail, né, agradecendo o contato dele, né, e falou que, olha só, interessante, que ele disse que é professor de geografia e recomenda o Flamengo Cast para todos os alunos dele. Temos aí uma futura geração de rubro-negros totalmente iludidos aí, completamente desinformada, afinal de contas a gente nunca traz informação de confiança nesse programa, mas tá aí. Eles estão localizados geograficamente. Isso que eu ia falar, é interessante que eu ia falar que é muito interessante o fato dele poder estar dando aula, né? Ele tá recomendando podcast. Pois é, você vê que é esse o futuro do nosso do Brasil. Tá ouvindo o Flamengo Cast, vai crescer influenciado com a gente aí, olha aí só. Olha a responsabilidade. Isso aí, e se você está aí Brasil afora lecionando em escolas ou faculdades, pode recomendar a gente também, tá? Faça como nosso amigo. Exatamente. E se você também é professor e quiser, né, nos recomendar, e também tá aí nos ouvindo e quiser nos contar, né, de qual aula que você dá, manda um e-mail pra gente no falaqudiscuto@flamengocast.com. Instagram, Facebook, Twitter, @FlamengoCast. Se você também é aluno, pode mandar aí o curso que você faz, ou então que série você tá na escola. Fazer que nem o povo faz na live, né? Mande vídeo. Vim pelo professor. E mande vídeos. Mande vídeos você recomendando o podcast para o seu professor. Também, o inverso funciona. Aquele professor vascaíno, você fala Flamengo. Exatamente. Vamos levantar uma futura geração de ouvintes aí de podcasts aí. Então vamos pro programa já, né? Vamos transcender a geração. Então vamos falar dos 11 homens e um segredo. Hoje nós temos a semifinal da Libertadores aí, né? Talvez não jogue o time inteiro, né? Não jogue o time titular, mas vamos falar desse time um pouco. Antes da gente começar a falar, só explicar para quem tá ouvindo que a gente pensou em fazer um programa como aquele que a gente já fazia antes, que era o Precisamos Falar Sobre, né? Que a gente sempre fala sobre algum jogador que tá em boa fase. No caso, a gente se deparou com aquele momento de que não era possível escolher um jogador. Não tinha como escolher um jogador, porque tá todo mundo jogando bem. Então a gente resolveu fazer o 11 Homens no Segredo, onde nós vamos falar, não de um, mas de 11 jogadores. Vamos falar um por um. A gente vai
pular, porque a gente fala isso todo o programa, então a gente vai pular a parte tática. A gente sempre fala aqui, a gente sempre martela Jorge Jesus, sempre martela a tática, a forma que o time joga, o time coletivo. Vamos esquecer tudo isso e vamos falar só individualmente de cada jogador. Começando, óbvio, por Diego Alves. Vamos falar aqui sobre Diego Alves. Passar aí a palavra para o Simeone começar a dissertar sobre o goleiro do Mengão aí, nosso camisa 1. Rapaz, vamos ter que ser sintético. Eu não sei. Sintético é outro time. Sintético paranense? Mas é uma piada que eu tinha. Percebemos, mas temos que ser o mais resumido possível, né? Com relação a isso, porque precisamos falar sobre a situação atual em todos os jogadores, é muita coisa. E não vou ficar me alongando nisso. Diego Alves teve um momento de transformação nesse ano, né? Ia mal em algumas partidas, teve todo um problema no ano passado, acredito que afetou diretamente nas atuações desse ano, inclusive. Tinha uma desconfiança nele mesmo, né? Ele não se sentia mais confiante como aquele cara que veio para o Flamengo, já chegou naquela pegada muito boa, já, enfim, pegando pênalti sempre pegou, né? Mas ele chegou agarrando muito bem até a lesão, aí voltou até bem e teve a briga com o Dorival. Agora, realmente, ele é um cara que está evoluindo com o grupo ainda mais. Ele é um jogadoraço, mas ele não estava na melhor fase dele, sabe? Agora a fase dele é monstruosa. Realmente ele faz defesa muito importante. Quando é requerido, ele realmente dá conta do recado. E é isso que o Flamengo precisa, né? De um goleiro que quando é demandado, né? Quando é exigido, resolva, né? Principalmente pela característica do Flamengo, que é de atacar. E o Diego Alves faz isso com uma maestria hoje em dia, né? Antes ele tomava gols bobos, até, enfim, poucas finalizações, ele tomava alguns gols inexplicáveis, até decisivos, digamos assim. Hoje ele melhorou muito nisso. Isso não vai muita confiança de todo o time. Ele também ficou confiante. Hoje tá mandando muito bem no gol. E é um líder nato dentro de campo, né? Ele se provou inúmeras vezes como um pretendente, digamos assim, à braçadeira de capitão, né? Chegou a ser capitão em alguns jogos, né? Com algumas ausências em campo. Chegou a ser capitão já. E, cara, é um líder, né, cara? É um cara que não só um líder técnico, acredito que ele esteja entre os melhores jogadores posição por posição, né? A gente pode até enumerar em algum outro programa, em algum outro momento, posição por posição, quem é o melhor do Flamengo, quem é o segundo e tal. Mas eu acredito que esteja entre os melhores. E eu vou resumir um pouco do que o Simeone falou numa seguinte frase. Cuidado aí pra quem for sensível aos ouvidos, né? Pau no cu do Dorival. Acho que se resume bem, né? Não é bem assim. Não acha bem assim, mas... Eu acho que é exatamente Talvez isso. não seja bem isso que o Simeone quis dizer, mas você resumiu bem todo o cenário. Mais ou menos, mas não foi isso que eu quis dizer, não. E o Simeone falou... Simeone, não foi isso que eu disse, isso aí. mas concordo. Não foi isso que eu disse, mas concordo com tudo que Não você quis falou. dizer isso, mas... Gonzaga, Diego Alves. O Diego Alves é o cara que eu defendo há muito tempo, né? Até naquele episódio que aconteceu do café, concordo com ele, café é muito bom. Eu, pelo menos, tomo sempre. Na cara de quem enche o saco, melhor ainda. Né? Mas ele cresceu, como o Simone falou, e de confiança, né? Até acho que ele poderia ter sido poupado em alguns jogos, principalmente aquele jogo contra o Bahia, né? Que teve uma falha dele e tudo mais, já começou a levantar a suspeita novamente, né? E aí, foi um jogo que ele poderia ter sido poupado até pelo jogo anterior e tudo mais. Podia ter passado sem essa, né? Mas não tem muito o que falar dele, cara, porque o que ele tem jogado, principalmente no último jogo que a gente pôde acompanhar, né, que foi do Fluminense, o que ele defendeu foi realmente de goleiro de alto nível, aquele goleiro que passa confiança, né, cara? E pro goleiro tá em boa fase, E o Atlético Paranaense, que foi o melhor em campo. Exatamente, bem lembrado também. Mas também vale se lembrar, tinha uma boa defesa do goleiro, no caso, né? Passa também por uma boa zaga. Quando o time não tem uma zaga que passe confiança, o goleiro fica com toda a responsabilidade, né?
E aí você acaba tendo que jogar para toda a responsabilidade para cima do goleiro. Mas quando você tem uma zaga como o Flamengo tem, que é confiante, e aí você, quando a zaga não funciona, o goleiro ser o último mecanismo de defesa, é ali que ele aparece, né? E eu acho que se a gente pegar para olhar, o Diego Alves talvez nem seja um dos melhores goleiros do campeonato, mas por ser um Flamengo ser um time que tem uma zaga muito boa, que não dependa tanto do goleiro como outros times com uma zaga não tão boa. Então posso dizer que isso aconteça. Não sei em números, mas vamos saber lá no final do campeonato se realmente é assim. Então, o Diego Alves ele tá brigando, né? O Diego Alves tá brigando rodada por rodada para ser o goleiro da bola de prata, né? Tá ele brigando junto com o Douglas do Bahia. São os dois goleiros que estão brigando para ser a bola de prata. Até a rodada retrasada, a 25ª, era o Diego Alves. Aí na rodada passada, a 26ª, o Diego Alves foi ultrapassado, né? E agora, nessa rodada agora, não saiu ainda a bola de prata, a 27ª, quem é o goleiro, mas o Bahia perdeu em casa, tomou 2 gols, foi 2-1 pro Ceará. Então é possível que o Diego Alves, com o jogo do Fluminense, volte a ser o goleiro da bola de prata. É bem provável que aconteça. Mas já puxando, né, a nossa próxima posição, como eu falei, eu acho que se a gente não tiver essa confirmação do Diego Alves aí como o melhor do campeonato, passa muito por, digamos assim, número de defesas, número de defesas decisivas, essas coisas assim, né, esses números que as pessoas costumam comparar, seja por essa questão. O Diego Alves conta com uma zaga muito boa e o time não dependa dele tanto para a última bola, né? No caso, essa bola ela é interditada antes de chegar no goleiro, mas ele tem todo o mérito e pode ser sim, porque para você ter um bom time você tem que ter uma boa defesa também, um bom goleiro, principalmente quando você quer ser campeão. Eu acho que o ponto do Diego Alves é que ele é decisivo, né? Por exemplo, o Douglas, que é um dos melhores goleiros do Brasil na atualidade, né, do Bahia. Tem, enfim, o Tchepo, que eu acho que nem tá mais na Chape, se machucou, não sei. Pra mim, o melhor goleiro do Brasil, independente de bola de prata, pra mim, o melhor goleiro do Brasil é o Santos, do Atlético Paranaense. Também, bom goleiro. Pra mim é o melhor hoje. Tipo, a questão é que, por exemplo, há goleiros que eles têm muitas defesas difíceis, mas também não às vezes aceitam alguns gols que são muito defensáveis. Por exemplo, te impressiona, o goleiro não dá conta, por exemplo, enfim, contra-ataque, enfim, acaba, ele não está bem posicionado e acaba tomando gol, enfim, coisas mais técnicas, né? Essa relação, né, defesas difíceis e, enfim, números de gols por jogo, o Diego Alves não tem tão alta, mas só que ele é muito decisivo quando é exigido, né? Quando ele é pouco exigido, mas ele acaba fazendo, tipo, enfim, ele é as defesas que precisa fazer para o time ganhar, por exemplo. O time não tomar um gol numa hora complicada da partida, o time que pressiona, etc. Eu acho que essa que é a grande sacada do Diego Alves, né? Não é aquele goleiro que faz 200 defesas difíceis, não é que nem o Muriel do Fluminense que faz 200 defesas difíceis e aí o Fluminense acaba perdendo, por exemplo, que está muito bem o Muriel, na minha opinião. Se chegasse um pouco antes no Fluminense, seria, para mim, o melhor goleiro do campeonato nesse momento, mas ele toma gols decisivos por causa da defesa também. Enfim, eu acho que tudo comentado foi muito bem analisado. Assim. Uhum. Vamos passar para a lateral direita, né? Falar do Rodinei, brincadeira. Rafinha. Será que Rodinei vai voltar ao nosso podcast? Olha só. Não, agora sério, a gente vai usar, eu pelo menos na hora de falar aqui, eu vou passar para o pessoal o Bola de Prata, né, que é, na minha opinião, a principal premiação aí de campeonato, porque analisa todas as rodadas, por notas e tudo mais, então é um bom parâmetro pra gente ver quem tá em boa fase. E o Rafinha, ele é disparado o lateral direito da Bola de Prata, ele tá muitos pontos na frente do Marcos Rocha. Só para um parâmetro pro pessoal entender, a média de nota do Rafinha no campeonato é de 6,38. O Marcos Rocha, ele é 5,90. Então, cara, se você pegar todos os jogos que o jogador jogou e dividir, então parece pouco, mas esses décimos que ele tem a mais é muita coisa.
Entendeu? Então o Rafinha é disparado o melhor lateral do campeonato, o melhor lateral direito do campeonato. Eu vou passar a palavra pro Gonzaga começar a falar aí do Rafinha. Bom, o que falar de Rafinha, né, cara? E olha, e o engraçado é a gente lembrar que muita gente achou que não era necessário, né? Muitas pessoas aí do meio da mídia esportiva, jornalista esportivo, vou denunciar aqui, que falaram que Rafinha não era necessário, que falaram que Pará e Rafinha não era muito diferente, ou até mesmo Olha só esse Pará aí, que o Fagner era muito melhor do que o Rafinha. Olha só que audácia desse povo. E tá aí, a gente falou, né, que não ia demorar, quando ele veio, a gente falou que não ia demorar muito para ele ser o melhor lateral em atuação no Brasil, e tá aí se provando, né? Se machucou, mas eu acho que, como foi no rosto, não vai interferir tanto a performance dele nos próximos jogos. Talvez influencie numa coisa muito importante, que é a parte estética, que a gente sempre analisa. Mas o aqui, que já não era muita né? coisa, né? Vamos ser sinceros. O Rafinha tem um cara estiloso, então, ele é estiloso, ele isso ele é. Manda muito bem no pagodinho. Você não vai deixar de manda ser, muito bem no né? pagodinho. Mas aí, né, a perda não é tanta assim, até porque talvez com aquela máscara Não, fique mas legal. o que eu tô falando é que com a cara amassada pode ser que ele caia algumas posições aí no nosso comparativo, né? Mas na parte estética pode prejudicar, mas eu acredito que na parte técnica, dentro de campo, que não é o mais importante, né? Pode ser que ele não perca muito. Rafinha não é pra mim, nunca foi surpresa que ele seria um dos melhores laterais aqui no Brasil. Mas só que a diferença dele para os outros laterais está absurda. Eu não sei, é porque assim, o grande ponto que as pessoas falavam a esmo é que não viam ele jogando com regularidade lá no Bayern de Munique. Mas desconsideravam que o Bayern de Munique, né, o clube, ao longo dos anos que o Rafinha estava, contratou o que tinha de melhor, inclusive na Alemanha, de lateral direito. O Bayern faz isso, ele tem essa mania, né, de pegar do Borussia. Ele pega a seleção do último campeonato e contrata todo mundo que não é do time dele. Exatamente. E quem não pode contratar, ele dá um jeito de atrapalhar alguma coisa lá. Então, assim, por exemplo, tem o Kimmich agora, né, que foi um dos motivos por o Rafinha não ter ficado, né? Também tem foi o Pavard, da né? idade. Tinha os Kimmich. O Pavard, sim. Chegou o Pavard. Que o Kimmich já era usado, então, e o Pavard, né, foi um dos melhores laterais da França na Copa do Mundo, né? Foi campeão mundial. Porra, jogadoraço, assim. Então, ao longo e antes, né, do Kimmich e tal, tinha simplesmente o Philippe Lahm, que eu sempre vou repetir aqui, que é um dos melhores laterais direitos da nossa geração, praticamente. Da história do futebol. Disputa da história do futebol é muito complicado, mas ele tá ali eu não falei, top 10. É um 2 da história do futebol. Sim, é muito complicado esse ponto, porque, enfim, tem jogadores maravilhosos, como, enfim, Leandro, tem o próprio Daniel Alves, né, da nossa geração, no caso. O Leandro é um monstro, enfim, eu não conheço ninguém que viu o Leandro jogar e fala que então, meio que ele é um cara que é muito competitivo, ainda assim disputava posição ali, ele disputava um lugar no Bayern de Munique. Então, as pessoas não sabiam exatamente o que ele estava jogando, o que ele joga, né, total, né, o que ele sempre jogou constantemente, a qualidade dele. Então, assim, eu já tinha certeza, porque não é possível que um cara fique, sei lá, 10 anos praticamente no clube, 8 anos, não lembro direito, num clube gigante, sendo sempre ali, jogando 15, 20 jogos por ano. Então, assim, é realmente um cara de qualidade, que tinha confiança até do Pep Guardiola. O próprio Rafinha, ele se resume, né, naquela entrevista que ele deu lá. Sim. Sim, marcava no treino o Ribéry e o Robben. Não, mas não sei se é esse ponto, porque marcar até o Fagner... falaram que o Fagner marcou bem. Começa muito bem as próximas palavras que você vai dizer. Eu preciso falar duas coisas sobre o Rafinha. A primeira é como é bom ter um lateral que sabe cruzar uma bola. Olha, impressionante a diferença que faz você vai falar do Rodinei? Você quer me falar mal do Rodinei? Cara, não, desculpa, mas depois que o Rafinha cruzou aquela bola pra bicicleta da Rascaeta, você não pode citar Rodinei nesse programa. Desculpa.
Aquele gol de bicicleta foi... Não só Nossa, isso, né? Senhora. O mais importante é que o Enfim, Rafinha, além de ele saber cruzar, ele sabe jogar por baixo, sabe meter a bola por baixo. Não é só o desespero de delícia. cruzamento. Ele sabe jogar. Cara, que frase péssima, Gonçalo. Frase péssima, mas tudo bem. Quem entende futebol entendeu. Quem tá né? pensando coisa errada é porque também é muito malicioso. Exatamente, não tá entendendo futebol. Exatamente. Eu acho Mas que completa, pode falar. é uma característica muito forte dele e também o passe, né? Não à toa, enfim. Ele foi cogitado por outros clubes europeus que têm um estilo de passe realmente muito agudo. Ele é um cara que marca muito bem também, né? Fisicamente se cuida. Ele é completo, é muito difícil. Ele, quer dizer, né? Tem suas debilidades na defesa, né? Ele marca bem, mas, né? Enfim, ele tem muito mais visão pro ataque. Há laterais no Brasil que marcam melhor que ele. Mas só que ofensivamente ele compensa muito isso. Os dois laterais esquerdos que nós temos marcam melhor do que o Rafinha. Não acho. A de Rodinei não sei se marca, não. Não, E os João laterais marca esquerdos. Os laterais esquerdos. Sim. Concordo. Mas sobre o Rafinha, né? Outra coisa que eu falei que ia falar duas coisas. A segunda é, cara, a gente fez até um programa sobre capitães, eu não participei, mas eu discordo de uma coisa de você, daquele programa que vocês citaram o Rafinha. Eu não acho que o Rafinha seria um capitão do Flamengo, pelo contrário, eu acho que seria um péssimo capitão, porque ele tem um jeito pilhado e ele é. A melhor coisa dele é o jeito pilhado dele, cara. Eu acho maravilhoso, mano. Ele sai da porrada se precisar. Ele é aquele cara que ele é Flamengo pra caralho, tá ligado? O Rafinha, desse elenco, é o que chega mais perto daquele áudio famoso que a gente tem do. Tem que ter lá na garra, chutar falta. É o Rafinha, mano. Ele é foda. Então eu acho que ele não tem. Ele é muito pilhado pra ser capitão. Eu acho que ele não tem mais líder que ele seja, ele não tem essa cabeça. Eu acho que ele se esquenta demais às vezes, mas isso é o melhor do Rafinha. Não é ele cruzar bem, não é ele dar chapéu. Mano, é ele discutir. Ele chamava porrada. E ele disse que o Flamengo precisa. É o guerreiro ser expulso. Porradeiro, pega a metralhadora e vai pra favela. É o guerreiro ser expulso no jogo contra o Inter, o guerreiro é expulso batendo boca com o juiz e o Rafinha se metendo, que não tem nada a ver com a história. É maravilhoso, cara. Eu amo demais o Rafinha, de verdade. O jeito dele é impressionante. O capitão tem que fazer isso. Não, o capitão não tem que fazer isso. Mas enfim. Tudo bem. Cada um com sua visão de capitão. Cada um com as suas visões de capitão, né? E aí, vamos pra outra. Pera aí, a gente pulou. Vai pra onde agora? Pra outra ponta? A zaga agora. Ponta não, melhor na zaga, mas na zaga fecha a defesa com o lateral esquerdo. Agora é falar do salsicha do Scooby-Doo. Quem vai primeiro? Marie? Não, o salsicha do Scooby-Doo primeiro. Rodrigo Caio. Né, que ele joga na direita agora, né? Então acho que realmente isso, agora é Rodrigo Caio. Exatamente. O Messi pode da direita pra esquerda. Escolheremos Rodrigo Caio. Posso começar a falar? Por favor, faça as honras. É uma coisa que também, outro jogador que é muito duvidado pela mídia, sempre foi questionado pelas suas exibições, até o ano passado. Quer dizer, no caso ao contrário, né? A partir do ano passado, por, enfim, uma infelicidade com o jogo. Jogou muito pouco ano passado, não só por questão de qualidade. Jogou muito pouco ano passado, não só questão de jogar pouco, de jogar mal, mas também jogar pouco de poucas oportunidades. E por questões políticas. Isso aqui também se envolveu, né? São Paulo meio que o Rodrigo Caio, depois daquele incidente lá com o jogo, que ele foi honesto, né? Digamos assim. O São Paulo e a mídia em si, né? Sempre duvidaram a partir disso do Rodrigo Caio, mas sempre falaram que ele tem potencial. É meio inacreditável, e ele no núcleo da zaga do São Paulo ele é fundamental. O São Paulo tinha informações com dois zagueiros, 3 zagueiros, que ele fazia todos os papéis importantes ali na zaga, e era muito bom jogador. Não à toa foi candidato pro Barcelona, bem que era para ser um Atlético de Madrid, ele chegou a fechar com o Atlético de Madrid. Então, assim, eu não lembro hoje o motivo pelo qual ele não foi, mas ele fechou com o Atlético de Madrid, né? Eu não sei exatamente as nuances dessa negociação, né? Mas o é um jogador que, poxa, é veloz, é um jogador que tem nível Europa
e veio do Flamengo a preço de banana, na minha opinião. É um preço caro pro jogador, enfim, do nível dele. Custo-benefício incrível, né? Incrível, e assim, as pessoas duvidaram quando ele veio, ele parecia molenga e tal. Ele não se demonstrou assim, não à toa, né? Teve algumas lesões de cabeça, causou algumas lesões de cabeça por ir na bola aérea, né? Às vezes chutando o goleiro, bola sobrando no alto. Ele é que nem maluco. Então, já ficou um tempo fora por causa disso. Teve outra que ele também se machucou. E é algo que realmente ele tem raça. Ele sempre teve raça, na minha opinião. Mas essa questão do senso de justiça dele, do que é certo, atrapalhou ele no São Paulo. Ainda bem, né? Porque desvalorizou ele. O São Paulo soube administrar isso, vendeu ele por um preço que é um pouco acessível demais para um jogador do nível dele. E o Flamengo se deu bem, né? Viu a oportunidade, mandou muito bem. O tempo sem jogar colaborou, né? Para ele diminuir um pouco de valor, tá fora de ritmo também. E o Flamengo aproveitou muito bem, né? Foi uma sacada muito boa. No momento que o Hever saía, faltava zagueiros ali de referência. Querendo ou não, o Hever é um cara que tem histórico no futebol brasileiro. Apesar de não estar mais no seu auge, é um cara que era importante até para o clube, né? Entre os jogadores, né? Tipo, assim, o capitão, né? O cara que tu respeita pelo histórico, né? Não necessariamente pelo futebol, mas é um cara que faltava. A história do Hever e na zaga resolveu praticamente, assim, né? O cara jogou muito bem, né? O cara que veio pra somar. Até a lesão do Rodrigo Caio, ele talvez fosse o melhor zagueiro em atividade na temporada, né? Depois que ele se machucou, ele voltou até acho que precoce, né? Voltou até mais rápido do que eu imaginava que ele ia voltar. Não tá jogando mesmo tanto que tava antes da lesão, mas mesmo assim muito bem ainda. Convocado à seleção brasileira, né? Importante frisar, mas ainda assim jogando muito bem. Eu acho que talvez o Mari ter chegado jogando, porque a bola que tá jogando tem ofuscado um pouco o Rodrigo Caio. Acho até que hoje o Mari acho que tem jogado melhor nos últimos jogos do que o Rodrigo Caio, mas o Rodrigo Caio muito regular, né, cara, jogando muito bem. Apesar da última partida, né? Na última partida o Pablo Mari não jogou tão bem em relação ao Rodrigo Caio, mas nesses últimos jogos o Mari tem jogado melhor. Mas o Rodrigo Caio, convocado justíssimo para a seleção brasileira, e como eu falei, até o momento da lesão que ele teve, né, ele era o melhor zagueiro no futebol brasileiro. É um ponto que eu queria ressaltar nesse debate. Eu acredito que é a questão do Mari chegar e tirar um peso das costas do Rodrigo Caio, que a gente vai debater com o Mari e tal. É o nosso falar mais do Mari, zagueiro. Né? Exatamente. Ele tirou um peso grande do Rodrigo Caio. E isso dá uma liberdade. Isso tira uma pressão. Você não precisa estar no alto nível. E às vezes até evita algumas falhas, né? E o deixa mais regular ainda, né? Apesar de não estar no nível tão alto, continua muito regular. Talvez até por isso, né? Não à toa a seleção brasileira, né, cara? É claro que a seleção brasileira também engloba o que ele jogou antes da lesão, né? Mas até acho que isso importou até mais do que o que ele está atuando agora para ir para a seleção. Mas prova que o Rodrigo Caio jogou muito bem, continuou jogando muito bem, com regularidade, graças também ao Pablo Mari. Ele conseguiu para a seleção brasileira jogando como está jogando agora. É muito regular. Passar para o Gonzaga falar um pouco do Rodrigo Caio. Eu sou um daqueles que duvidava da vinda do Rodrigo Caio. Não da vinda, mas Gonzaga, você falou em outros programas sobre achar que ele seria o novo Hever. Não falo mais, não. Deixa essa vergonha pra trás. São coisas que eu tenho orgulho de que eu estava errado. Eu admito, não tenho problema em reconhecer isso. Eu espero que eu esteja errado sobre muitas outras coisas que me provem que é muito melhor do que eu achava. O problema não é admitir o erro. Mas não, porque ano passado quem era Rodrigo Caio ano passado? O Rodrigo Caio ano passado estava esquecido. Aí o Flamengo trouxe um cara esquecido e consequentemente veio o medo. Falei assim, bom, é um Hever mais novo. Uma coisa você antes da lesão dele, antes do problema dele, poxa, é um dos melhores zagueiros do Brasil. Agora, o Flamengo pegou um jogador que estava desacreditado. Tô mentindo? A gente não pegou um jogador que estava desacreditado. Não, mas uma coisa é você falar, poxa, eu acho que pode não render, pode não dar certo, tá vindo, vai jogar mal porque tá vindo assim. Outra coisa é você falar, vai ser o novo Hever. Você
Não, pesado peguei, comigo. admito, mas que bom que isso estava errado e que ele pôde mostrar que não era assim o negócio. E Seu ele idiota. hoje aí tá aí. Ele pôde mostrar que você é um idiota. Não. Mas isso aí, que eu esteja errado assim sobre outros jogadores também quando vier. É por isso que eu falo mal do Arão, que hoje ele tá arrebentando. Falava mal pra caramba, tá arrebentando. Vou costumo falar mal de todo mundo agora. Gabigol, aquele inútil, aquele que perde gol pra caralho. Eu nunca critiquei. O Arão, não. Nunca. Vamos ao Fala agora. Pablito. Vamos nossa, meu coração bateu mais forte agora nesse momento. Ai. Simeone, Pablito. Marina. A galera ainda chama de Mari. Tô babando. É um menino muito simpático, digamos assim. De aparência agradável. De aparência agradável. Aparência agradável. Um homem de respeito, digamos assim. Um homem que os homens respeitam e... Enfim, vou ficar quieto, vou falar besteira. É um cara que, cara, ninguém conhecia aqui no Brasil, vou ser bem honesto. Ninguém sabia. Não conhecia também. Eu sabia. Então, eu sabia quem era, mas eu nunca tinha visto jogar. Mas eu tinha ouvido porque ele era do Manchester City e ele tava jogando no Mallorca, né? Chegou a jogar no Mallorca e é o time que eu nem posso dizer que era aquela, nunca vi, nem ouvi os seus falar. Não, então, eu tenho um pouco de afinidade pelo Mallorca. Eu tenho um pouco de afinidade pelo Mallorca da Espanha. Não que eu pare pra assistir jogos, mas eu tenho um pouco de afinidade. Então, como ele jogou lá e ele também chegou a ser do Manchester City, nunca jogou, mas chegou a ser contratado, eu conhecia de nome, mas eu nunca tinha visto jogar. É, um cara que realmente é aquilo, quem joga videogame, né? Tem, até no ano passado tem o Mari. No ano passado não. Na demo do PES 2019, paga a gente, Konami, pelo amor de Deus. Patrocina nós e nos dê videogames inclusive tem o Mengão. Vou fazer o merchan mesmo, foda-se. Gosto muito da Konami. E aí vai tomar banho de ortiga. Comenta aí nos comentários qual time você é. Se é time EA. Meu Deus, ele abre muitos parênteses durante o raciocínio. É difícil acompanhar. O debate mais importante. É um debate muito importante. Mas só que voltando, na demo do PES 2019, o Mari ainda estava no Manchester City como banco e tal. Foi pouco tempo antes, né? A demo lançou um pouco tempo antes da ida do Mari pro Flamengo, né? E é uma coisa que, assim, as pessoas que jogavam videogame até conheciam ele, tá, mais ou menos. Mas é um cara que surpreendeu, assim, muito, demais. Ninguém conhecia, né? Foi uma oportunidade de mercado incrível. E mostra também a visão do Mister, né, cara? Ele mandou muito bem. Falou, pô, pelo amor de Deus, vocês compram isso agora, paga à vista se duvidar. Deve ter falado isso, né, pro Marcos Braz, porque realmente é uma oportunidade de mercado muito boa, muito boa. Uhum. Um zagueiro de um nível realmente, assim, mediano para bom. Eu já sabia que era um nível, até pro futebol brasileiro era bom, porque 5 milhões de reais Jesus, coisa que realmente sobre isso que você falou, né? A explicação para a contratação do Mari, a explicação para a contratação do Mari foi o seguinte, né? Jorge Jesus, se não me engano, foi o Jorge Jesus que falou, né? Que no time que ele estava jogando, acho que era o La Coruña, né? Quando os meias estão marcados, eles jogavam com os volantes. Quando os volantes são marcados, eles jogam com laterais, e quando os laterais são marcados, eles jogam com os zagueiros. Então ele é acostumado a fazer saída de bola, cara. Então, sim, cara, é um cara que se percebe quando ele toca na bola que ele tem. Cara, ele sabe o que ele faz, mano. É difícil ver o Mari errar um passe. É mais fácil você ver ele errar uma dividida, deixar um zagueiro passar, ser driblado, coisa do tipo, do que ver ele errar um passe. É mais fácil ele ser desarmado com a bola no pé do que ser interceptado num passe. Isso é muito difícil para um zagueiro tiver um cara com essa característica, muito difícil. Não, e aí a gente entra numa parte aí, eu até puxar o Gonzaga, que é a questão que a gente discutiu mais cedo sobre o Rafinha, sobre a lesão dele, que é a parte estética também, que agrega demais ao time do Flamengo. Realmente. Tá naquela disputa ali, que é o mais importante, vamos falar pro pessoal que é o mais importante. Precisamos ressaltar essa incrível aquisição que o Flamengo conseguiu para voltar, né, a termos aí um time muito bonito em campo. Não. E tem aquela questão também, vai agregar bastante pro Flamengo quando ele lançar a próxima camisa.
Exatamente, Nossa. porque o que vai ter de disputa, porque o Amon da porra tá voltando aí, Diegão tá voltando aí, e o que vai ter de cara pra lançar camisa de jogador disputando pra ser o garoto propaganda do Flamengo vai ser uma brincadeira, vai ser uma grande disputa por essa titularidade aí. Não sei quem Jesus vai escolher, não. Acabou o monopólio. Gonzaga, escuta o que eu tô Acabou o falando, monopólio, o livre mercado tá chegando no Flamengo. Livre mercado está chegando no Flamengo. Acabou. Não tem ninguém com lugar cadeira cativa. Acabou a cadeira cativa. Arrascaeta aí, Dieguinho, entendeu? E o Mari disputa aí. O Mari tá disputando pelo topo dessa disputa aí. Eu acho que ele tá brigando nas cabeças. Mas a Arrascaeta continua também. Mari não podemos esquecer de Arrascaeta. Eu e o Gonzaga, a gente falou bastante nesse podcast, batemos nessa tecla aí do quanto o Flamengo perderia com a saída do Trauco. Repôs muito bem. Repôs na altura. Repôs a altura. Pelo amor de Deus, estão brincando, velho. Até porque o Felipe Luiz, vamos ser sinceros aqui, né? Não agrega muito, não. Mas somente tivemos a mudança de nível entre Trauquinho e Felipe Luiz. O Felipe Luiz. Eu vou passar uma poesia que o Felipe Luiz ele agrada em um sentido, tá? O Felipe Luiz ele não agrada pela estética assim do facial, entendeu? Mas ele tem um estilo e ele tem uma coisa que pouco no Flamengo tem, que é a questão do cabelo longo. Uma cabeleira massa. Não sei se vocês já ouviram essa frase, vou até fazer um alerta aí pra quem tá escutando o programa, porque essa frase é um pouco pode tocar o coração de vocês. Mas é o seguinte, homem de cabelo curto, né? Homem de cabelo longo é igual unicórnio, entendeu? Você pode tirar o chifre, pode tirar o, né? Homem sem cabelo longo é igual unicórnio sem chifre. Dá pra cavalgar, mas perde a magia. Olha só. Fica a frase aí, ó. Fica o pensamento aí. Vamos pra próxima posição agora. Fica o pensamento. Vamos passar pro próprio Felipe Luiz falar aí do nosso unicórnio, né? Eu não sei se vocês chegaram a ver o vídeo que o Diego... Eu não sei se vocês chegaram a ver o vídeo que o Diego foi assistir o jogo na arquibancada, que ele chamou o Felipe Luiz de Tarzan. Muito bom! Nossa, eu se sentiu ofendido com essa frase, porque é muito feio. Mas o Tarzan, pelo menos... Já que, pra mim, Felipe Luiz... Vocês fizeram até um programa sobre capitães, pra mim, Felipe Luiz, o capitão ideal do Flamengo. O capitão ideal do Flamengo, Felipe Luiz, na minha concepção moral e ética. Tá, mas vamos pra próxima posição agora. É o próprio Felipe Luiz, cara. Tá. Não, já estamos no Felipe Luiz, né? Já então vamos puxar. O Gonzaga tá dormindo aí. Eu falei que eu tava com sono. Cara, uma coisa que eu fico impressionado. Você não falei, fica aí registrado. Fica registrado aí, o Gonzaga está com sono nesse exato momento que você está ouvindo o podcast. O quadro especial dele é 7h37. É um louco, bicho. É hora das videocacetadas. Mas enfim, é uma coisa que ele não entende. Imitação de Faustão Constantino. Vamos logo, cara. Para de ficar no Faustão aí. Enfim, eu tô querendo. A Marcela não tá deixando. Que importa é entretenimento, as pessoas se divertirem, e a Marcela está se divertindo durante o podcast. Enfim, ainda mais falando desses meninos esbeltos. Voltando, cara, eu acho que o nosso Humberto Gersinger, nosso vocalista do... Esqueci o nome da banda, que eu não sou muito fã. Ai, caramba, não sei o que, Engenheiros do Havaí. Engenheiros do muito Havaí. chato. É muito igual, ele é muito igual. Opiniões polêmicas. Nariz grande, cabelo grande. Ele é muito feio. Mas só que ele tem um futebol bonito, cara. Ele tem um futebol que as pessoas duvidavam Não, joga de terno. Ele joga de terno, mas as pessoas, elas não têm um futebol, elas falam que ele era muito defensivo. Só que nunca viram jogar. Cara, eu acho que o Felipe Luiz, ele é... Opinião polêmica agora, tá? Fiquem ligados na opinião que eu tô vindo seguir. Ele é tecnicamente o melhor jogador do Flamengo. Tecnicamente, não tô falando a raça. Tecnicamente, bola no pé, é o melhor jogador do Flamengo. Eu acho que ele é o mais completo no sentido de tecnicamente e taticamente ele é muito inteligente. E ele tem... Eu preciso comentar aqui.
a diferença quando você tem um jogador do nível dele, né, cara? Você pode observar em todos os jogos, geralmente o lateral ele puxa a bola e sai correndo, né, pelo lateral do campo e no pique-pegue ali, mano, na correria ali. Quando ele faz essa jogada, ele dá um corre, ele trava. Nessa travada, o jogador que está marcando ele passa e ele fica com o campo livre para fazer outra jogada. Então ele puxa para o meio de campo e abre o jogo. Ele puxa bem, você tá tocando, cara. Ele é um meia, mano. Nesse momento ele sai da lateral e vai para o meio de campo. Então abre um leque de opções. Pode observar que ele sempre faz isso. Ele começou a jogada do gol contra o Inter. Eu acho que foi, não sei se foi o primeiro gol ou o segundo dos dois do Bruno Henrique, né? Cara, ele tem uma visão de jogo absurda, ele rouba muita bola, ele é o jogador no futebol brasileiro, se eu não me engano, com a maior média de roubada de bola por jogo, né? Ele tem poucos jogos ainda, se eu não me engano, são 10 no campeonato. E de uma forma muito inteligente. Muita roubada de bola, cara, por jogo, cara, ele é muito inteligente com a bola no pé, ele é impressionante, cara. E ele é um jogador muito inteligente também. Oi. Teve jogo que ele desarmou mais que o Cuejá, velho. Mano, contra o Cruzeiro foram 9 roubadas de bola contra o Cruzeiro, 9, cara. Porque ele tem um posicionamento, ele se posiciona muito bem de campo, que ele prevê as jogadas do time adversário. Aquele jogo contra o Inter mesmo, que ele pegou aquela bola, você vê que não foi aquela a roubada bruta do Cuejá, que ele saía caçando o jogador e roubava, não. Foi simplesmente uma interceptação. Ele se posicionou na frente do jogador e fez a jogada. Vamos falando que eu vou pegar um café. Não, e o Felipe Luiz, cara, ele é um jogador muito inteligente. Você percebe, cara, as declarações dele depois dos jogos, né, cara? Porque sempre é impressionante que os repórteres buscam sempre o Felipe Luiz, né? Desde que ele chegou no Flamengo, ele jogou uns 10, 11 jogos aí e já deu umas 7 entrevistas por jogo, né? Impressionante como é sempre ele. E as declarações dele, cara, ele é muito centrado, ele é muito... Nossa, ele... Como eu falei pra mim, ele devia ser o capitão desse time, cara. Ele se prova um jogador tecnicamente muito bom. Tem uma passagem pela Europa, uma rodagem absurda. É um cara consciente, é um cara que dá pra ver que ele conversa com todo mundo em campo, que ele passa instruções. Ele tem uma consciência tática muito grande, não só fazendo a função dele, tática, mas de orientação e tudo mais. Ele já deu declarações de que ele quer ser treinador um dia. Cara, então ele tem tudo pra ser um baita capitão desse time. E maravilhosa a entrevista dele depois do Fla-Flu, que ele foca que o repórter faz um monólogo dizendo não, que nunca é muito difícil tirar essa vantagem, não sei o que. Começou a falar da vantagem e tal. O que você acha que significa ter essa vantagem nessa altura? Você acha que significa? Ele vira e fala nada. É só isso que ele fala. O cara demorou 10 minutos pra formular a pergunta, o Felipe Luiz vira e fala nada. É muito bom, cara. Cara, genial. Eu achei ele genial. Fala não, isso. Fantástico. Ele é demais. Não, ele brilhou demais nessa entrevista. Ele mandou muito bem. E mostra que o time todo tá com o pé no chão, né? É muito importante, né? Os jogadores terem experiência com rodagem, né? E aí, eu acho que a inteligência dele vai além, né, dessa questão de ir em campo, né? Tem jogador que é muito inteligente em campo, é uma mula na vida real, só faz besteira. Ele planejou a vida toda. Então, assim, ele planejou a vida toda, praticamente. Então, a carreira toda, no caso, né? Ele planejou, inclusive, vir para o Brasil, abrir mão de certos projetos de vida, né? Que é morar na Europa, né? Ele ainda tem cidadania, ele pode voltar quando quiser, quando se aposentar, etc. Que nem fez o Júlio César, digamos assim. Mas só que ele é um cara que entende muito do futebol no Flamengo. Ele é muito identificado. Há uma entrevista dele também, que enfim, foi citado. Praticamente, eu acho que uma das primeiras entrevistas dele quando chegou no Flamengo, não sei se foi na apresentação, e perguntaram para ele qual era a referência dele, né, no lateral esquerda, né, essencialmente. E ele citou a Tirson. Olha, o Atirson foi na coletiva. Foi numa das coletivas. Não, foi na coletiva de apresentação, isso. Sim, foi essa. Antes ou depois do gemidão? Eu tava esperando a hora de falar do gemidão. Eu acho que inclusive foi depois, porque o gemidão foi bem cedo. Mas só que é algo que ele conhece do Flamengo, cara. Não é qualquer rubro-negro que tem essa coisa, essa referência do Atirson.
quem viu o Artilson jogar sabe que ele é um jogadoraço. Um dos melhores jogadores do Flamengo. E eu tava esperando algum programa pra eu poder falar a seguinte frase, que é porque eu odeio o René. Porque o Flamengo, ele tem na história do futebol, não é como o Botafogo, por exemplo, tem o Newton Santos, que talvez seja uma lateral esquerda da história. Mas o Flamengo tem uma tradição de ter vários laterais esquerdos. É muito bom. Laterais em geral, direito também. Milton Santos não, é Engenhão. Mas então, o Flamengo tem a tradição de não ter só um, como foi o Botafogo. O Flamengo tem vários laterais esquerdos importantes na sua história. Direitos também, muitos, mas principalmente laterais esquerdos. O Flamengo teve o Júnior. O jogador que mais vestiu a camisa do Flamengo foi o lateral esquerdo, foi o Júnior. O Flamengo teve Artilson, já citou aqui, teve o Juan, que não é um brasileiro, mas teve milhares de outros. Teve o Jordan, que foi o Pelé já disse que foi o melhor jogador que já marcou ele na carreira. O Flamengo teve Leonardo. O Flamengo teve muitos laterais esquerdos importantes. E eu assisti o Jorge, recentemente, muito bom jogador, agora tá no Santos. A gente teve o Trauco, que na minha opinião era um bom jogador, né, tecnicamente falando. Quem discordar então, eu tenho essa implicação com o René, porque eu acho que o Flamengo é muito importante lá atrás esquerdo. Eu acho que o Flamengo deveria ter sempre tem que ter um lateral esquerdo que sabe dominar uma bola. O René não sabe. Então o Felipe Luiz, cara, ele é perfeito para representar essa dinastia que o Flamengo tem de laterais num time tão importante que o Flamengo tem hoje, que é um time que pode ser campeão de Libertadores, campeão brasileiro. Ele precisa ter um lateral esquerdo a nível da sua história de laterais esquerdos, né? E a gente tem só o titular da seleção brasileira. Então, cara, ele é perfeito para essa posição. Porque por um time que é um time muito importante da história do Flamengo, que por sua vez tem muitos laterais esquerdos importantes, o titular é o da seleção brasileira. Então por isso que eu acho que o Felipe Luiz é perfeito nessa posição, e é por isso que eu não gosto do René. Todo mundo me pergunta por que eu não gosto. Porque ele não sabe dominar uma bola e o Flamengo precisa de um lateral esquerdo menor que isso. Agora, o Felipe Luiz é perfeito para a posição. O René deveria ser reserva há muito tempo, né? O Flamengo tinha que correr atrás disso. Como eu acho que é um bom reserva, mas é isso, né? Bom reserva e só. Não, a questão exatamente. Eu acho que quando ele entra, ele dá uma continuidade, né? Enfim, não atrapalha tanto. Tu vê que há diferença, mas não atrapalha tanto quando ele entra, né? Mas só que o Flamengo precisava de alguma confirmação, né? Não dá pra ter uma sequência, cara. O René não dá pra dar uma sequência pra ele. Isso aí, vamos ao próximo. Não, só finalizando pra ressaltar mais uma vez a minha opinião de que o Felipe Luiz é o melhor jogador tecnicamente desse time. Vou passar pro meio campo, vamos falar dele, aquele que eu nunca critiquei. Eu só tenho uma coisa pra dizer pro Ilharão. Já entrei na fila pra pedir desculpa pra você, tá? Então, é nóis. Cara, eu gosto muito do Arão. Eu vou só fazer um parênteses. Seria muito do caralho se ele estivesse falando do Cuejá nesse momento, né? Cuejá, Jackson, Vitor Ribeiro. Seria assim, cala a boca. Cuejá, mano. Mas, não, velho. Não, o Arão é tem uma história muito mais legal que o... Não tem. Cuejá, velho. O Arão só sabia jogar fanfarra. O Arão só sabia jogar fanfarra. A gente já falou isso várias vezes aqui. Fora isso, o Arão não tinha muita contribuição. A gente reclamava sempre que ele era muito inútil em campo. Não, mas Mas foi o que eu falei aquele programa. Mas foi o que eu falei aquele programa, cara. A saída do Cuejá me fez ter mais orgulho do Arão e do Diego. Jogadores que, cara, todo mundo queria escorraçar, todo mundo queria que fosse embora. E aí o cara bateu o pé e falou, não vou ficar, e ficou, e tá aí tentando, cara, buscando. Então, cara, eu respeito muito o Arão por causa da saída do Cuejá. Não sei se não, porque quando chega uma proposta ele vai embora, todo mundo começa a chamar ele de mercenário, e aí? Mas já teve ele teve proposta porque era isso ou ele no time pior. Não, mano, ele receberia. Ele recusou porque ele queria ficar no Flamengo. Ele recusou. E quando ele recusou, a gente reclamou. O Gonzaga é muito viúva do Cuejá, mano. Eu não tô reclamando. Eu defendo a racionalidade, a lógica. Eu sei que vai reclamar. Se aparecer alguém faz uma proposta pra, sei lá, Arrascaeta. A Arrascaeta vai embora, todo mundo começa a chamar ele. O torcedor faz isso, pô. Não foi eu que fiquei chamando de mercenário, não. Só tô falando que o torcedor é assim. Gente, a lógica tá não. Não tô, cara. Alguma vez você me viu pedindo Cuejá de volta, apesar de que seria muito interessante quando ter o Cuejá no lugar do Pires. Não. Né? Ou vocês discordam de mim? Em algum momento eu pedi o Cuejá de volta, apesar de ser muito interessante. A opção. Não, mas vamos voltar. Eu vou postar isso no meu Twitter. Enfim, voltar, gente. Vamos falar do Arão.
Eles sentem saudade bastante coisa já, mas já foi, já, né? Eu já me. Já foi, O Arão, Ainda mais na situação. como eu já falei, pedi desculpa pra ele, já pedi, já tamo kit, já. O Nick tá. O Marcelo tá aí, tentando tá até um contato aí, né, Marcelo? Pra gente fazer um programa aí, pá, a gente fazer aquela entrevista. Mas assim, o Arão, ele tem uma pessoa que a gente pode desvendar. Assim, vai entrar lá na Cartas, na história vai ter o livro lá na Cartas a Heresias, em 3:10, a história de Arão. Como Jesus transformou Arão. Entendeu? É o que explica. Foi Jesus. É o título, Jesus. capítulo. Fora isso, mano, Arão, a gente queria Arão fora. Tá, mano, mas ele já tava subindo produção, tá, com o Abel. Você viu, né? Ele já tava subindo. Não, se a gente lembra aqui, o Arão tava sendo esculachado. Teve um jogo que o Jesus chegou a usar Arão, e aí o Arão foi uma bosta. Tá mal, Arão. E a gente falou, todo mundo falou o quê? Jesus só foi provar que o Arão tava mal mesmo. Só provou. E depois é a transformação veio. Que aí realmente é um cara que quando não joga eu fico assim, cadê o Arão? Cadê o Arão? Deixa eu criar aqui a narrativa que eu acho que é fundamental o Flamengo ter hoje o Arão. Não vou ser rápido porque eu vou ter meu tempo. Porque vocês me criticaram que no Arão. Tempo do Simeone, eu vou tirar um cochilo, daqui a pouco eu acordo. Manda aí, Simeone, vai, no teu tempo. Assim, eu acredito que o grande ponto do Arão, fundamental, que eu acho que ele conseguiu se adaptar sem estar tão pressionado, é porque ele passou por todas as fases de como é ser o jogador do Flamengo, velho. O que é ser, velho. Assim como foi o Diego, inclusive, na minha opinião. São dois jogadores que o Flamengo precisa ter hoje. Porque eles sabem o que é ser jogador do Flamengo. Eles foram crucificados em vários momentos no Rio de Janeiro. Em muitos momentos. Mas só que quando atuaram bem, a torcida aplaudiu. Eles sabem a loucura que é jogar no Flamengo. Eles sabem. Então, a partir do momento que eles pegam alguém que cresça eles tecnicamente, eles não sobem a cabeça, entende? O Arão não sobe mais a cabeça como ele subia no começo dele no Flamengo. E aquele vídeo, né, da classificação no Beira-Rio, né? Desculpa o quê, Marcelo? Aquele vídeo da classificação no Beira-Rio, que a torcida começou a gritar o nome dele, que ele tava suspenso, né? Ele tava no camarote, aí começou a gritar Arão, ele começou a gritar. Pô, bem legal, cara. Bem vestindo a camisa, né, cara? E ele tem identidade, ele não saiu por qualquer coisa no Flamengo. Qualquer outro jogador sairia do Flamengo na situação dele, como ele. A pressão dele é muito grande, sabe? Ainda mais sendo um homem de meio de campo, um homem que todos os técnicos falam, ele tem potencial, mas não realizava em campo. E agora é o momento dele, cara. E é algo que ele realmente não tá levando, não tá com salto alto, digamos assim, não tá com muita marra, porque ele sabe o que significa o Flamengo, sabe que se ele voltar a jogar mal, ele vai ser vaiado, ele não quer isso. E ao mesmo tempo ele sabe que, mano, ele só tá ajudando o clube, não é só ele, não tá levantando, enfim. Ele é um jogador que ele entende o Flamengo, sabe? É muito fundamental ter isso em campo, inclusive. E eu acho que é muito legal também o que o Jesus fez com ele. Salvou ele. E essa notícia aqui, Justiça condena Arão a pagar 8 milhões de reais ao Botafogo patrocinador. E jogador vira patrocinador master do clube. O novo patrocinador do Botafogo. Mano, o cara cresceu tanto que virou patrocinador. Depois das coxinhas Neto. Clube. Depois da coxinha do Felipe Neto. Cabeleira Arão, velho. Perucas Arão, velho. E eu sempre falei aqui, o Arão ele joga como se fosse um jogador do FIFA. E eu prefiro o PES. Mas agora ele tá fazendo uma boa utilidade. Cara, adorei essa frase, velho. Porque você ofendeu ele até comparando em jogos, velho. Porque, ele é um jogador de FIFA, mas eu prefiro o PES. Exatamente. Mas vamos pra quê agora? Gerson? Eu prefiro FIFA. E vamos pro Coringa, que joga em todas as posições. É
Aliás, você já viu Executamos O novo cara. Paquetá, né, velho? O novo Paquetá. Joga em várias posições. muito bom. Ele é muito bom. Eu preciso fazer um comentário aqui que eu adoro o Gerson em todas as posições. Você já fez esse comentário já uma vez. Não, sim, eu só quero dizer que o Gerson não é sem maldade, né? O Gerson é impressionante. Na ponta direita, ponta esquerda, volante. Caralho, ele joga muito. Eu não lembrava do Gerson, pra ser sincero. Não me lembrava dele. Cara, me fale um jogo que o Gerson jogou mal desde que ele chegou no Flamengo, cara. Houve jogos, mas eu não lembro. Cara, eu acho que ele talvez tenha jogado não tão bem nos primeiros, quando ele estreou. E qual foi o jogo antes do Fla-Flu? Fortaleza. Talvez ele não tenha jogado bem com o Fortaleza. Houveram jogos. Conjugar. Houve. Um jogo, sabe? Houve. Então, Marcelo é pra ouve e o Marcelo é ouve e Simeone é houveram. Não, o verbo haver é ouve. Diferente de plural. É ouve. Houve jogos. Mas houveram jogos. Não, mas houve jogos, tá certo? É assim mesmo. É o verbo haver de existir. Então é houve. Mesmo que seja no plural. Tá bom. Obrigado. Feliz dia das pessoas aí que... Se tiver algum ouvinte professor de português aí depois manda um e-mail pra gente corrigindo o português das crianças aí. Meu pai é professor de português. Só uma aula e pros ouvintes também. Não, meu pai é professor de português meu pai é formado em letras e militar. Eu aprendi isso apanhando. Tá, então vamos continuar. Que tragédia, velho. Mas enfim, é diferente, né? O executamos cara, que é uma aula de português essa frase. Executamos os cara. Executamos cara. Vapo. Cara, ele é um cara que... Agora deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Seria o Gerson a maior surpresa do Flamengo desse ano? Surpresa, eu não sei. Acho que o Rodrigo Caio. Eu também acho. Não, acho que é o Mari, velho, sem dúvida. Porque, pra ser sincero, alguém esperava que o Gerson fosse jogar tanto? Sim, eu esperava. Eu falei que quando ele chegou, eu falei que ele era melhor que o Diego. Olha. Mas ele também tá fácil, né? Não, aqui não é muito difícil. Não tá muito difícil. Até pela idade e tal, pela desenvolvimento. Assim, gente, o Gerson, vamos lá, deixa eu situar vocês. Ele com 17 anos, ele estava sendo especulado. Eu não digo especulação, tipo, aqui no Brasil, a fonte lancenet.com, nada contra. Não, foxsports.com, não é essas fontes. Lá de fora, o jornal Marca botando ele no Barcelona. O jornal lá, o Causio, sei lá, não sei das quantas. La Gazzetta dello Sport. La Gazzetta dello Sport. O que não é difícil a gente ver no final do ano propostas, né? De fora de novo. Eu não sei, eu acho que ainda é cedo, mas geralmente vai ser no meio do ano, na minha opinião. Mas enfim, acredito que é um moleque que... Aliás, ele com 17 anos também foi proposto pelo Juventus. Então, assim, é um jogador que sempre teve muito potencial. E teve toda uma polêmica, ele foi, inclusive... O Fluminense não protegeu bem seu patrimônio, né, com o Gerson. E ainda assim ganhou uma grana boa da Roma, né, enfim. É um jogador que sempre teve muito potencial. E ele foi trabalhar, ele foi pro lugar certo, né, que é onde a defesa é algo que realmente é muito prioritário. Ele já tinha um talento ofensivo, mas só que ele trabalhou muito mais o defensivo, né? Ele aprendeu taticamente muito. E veio pra cá como um jogador completo, cara. Ele pode jogar em todas as posições. Enfim, eu não vejo... Ele é alto, é um jogador que tem boa cabeçada, ele chuta muito bem, marca hoje em dia muito bem. Inclusive na Fiorentina ele fez muito bem no meio de campo como segundo volante. Ele pode jogar de ponta, ele tem velocidade. Cara, ele é muito completo. Só não tem aquela arrancada, né? Mas ele tem velocidade. Um jogador completo. É muito difícil ver um meio de campo que nem o Gerson, assim, enfim, vários aspectos tão elevados. Ele chuta muito bem. A média é muito alta dele. Chuta muito bem, muito bem. Somente lá de fora. Ele é o Coringa, cara. Literalmente é o Coringa, porque ele faz tudo ali no meio de campo. E faz muita gente rir também.
Cara, o que me surpreende no Gerson não é a qualidade dele, porque ele sempre foi um jogador talentoso no Fluminense, ele já tinha qualidade, né? Tanto que não teria sido especulado em tantos lugares como foi se não tivesse. O que surpreende no Gerson nessa volta é que ele virou outro jogador, no sentido de característica de jogo, né, cara? Eu vou dar um exemplo um pouco exagerado, mas é como se você pegasse um atacante, aí ele vai para outro país, ele volta daqui a 3 anos, ele é um lateral. Claro que totalmente diferente a comparação, exagerada, mas ainda assim. Porra, você exagerou para demais. Não, mas eu exagerei pra vocês entenderem, porque ele era um cara meia, quase um meia atacante, tinha um estilo de jogo de drible e tudo mais. Hoje ele é um jogador muito mais de cadência, um jogador que joga mais recuado, um jogador que tem outro estilo de jogo, entendeu? E não só a questão de estilo de jogo, mas também de maturidade como jogador. Ele era um jogador muito mais, como posso dizer, ele era um jogador muito mais displicente na época do Fluminense. Hoje ele é um jogador com uma consciência tática absurda. Mas o que me surpreende não é a qualidade dele, que ele sempre teve. O que me surpreende no Gerson nessa volta ao futebol brasileiro, cara, é totalmente o estilo de jogo dele. Parece que ele realmente não só joga em todas as posições, mas ele parece ser um jogador de uma posição totalmente diferente do que ele era no Fluminense. É outro jogador, cara. Isso que me surpreende, não a qualidade, não o talento. Ele sempre teve. E um carioca raiz também, né? Só um ponto. É um moleque que é muito cabeça feita, é um moleque que sempre torceu do Flamengo também. E, né, gosta do Fluminense também, vamos ser honestos. O Fluminense, né, criou ele, pegou ele desde criancinha e tal, viu o potencial nele. Ele passou, inclusive, no Flamengo, né? Só não conseguiu se manter e tal. Pela política do clube, né? Que, enfim, é outro debate. E o que ele fez com o Ganso foi maldade, hein? Não precisava mas o fazer Ganso aquilo. ali o Ganso tá com Não precisava, mas que faça de novo da próxima vez. Não precisava fazer isso com o Ganso, inclusive Rascaeta é o caralho, nunca jogou com o Neymar. Eu tô esperando o Ganso vir aí. Mudar taça por ganhar. Não, ainda não. Ainda não é pra falar do nosso 14 ainda não. Vamos falar de Everton Ribeiro. É da direita pra esquerda, está indo da direita pra esquerda, Everton Ribeiro primeiro. Everton Ribeiro, eu vou começar falando pra mim o melhor passe do futebol brasileiro, é impressionante. O jeito que ele pega na bola pra dar um passe, mano, é absurdo. Manda a tua, Simeone. Everton Ribeiro. Eu acho que o Everton Ribeiro, ele é outro jogador também, já foi questionado um pouco, né? Teve uma época que ele, no começo... Todo começo foi... Não foi fácil. É muito difícil. Não, vamos lembrar que nesse podcast mesmo, foi mais de um ano falando que o Everton Ribeiro não tinha sangue. Impressionante. Mas precisamos lembrar que nesse mesmo podcast falamos que o Everton Ribeiro nunca foi um jogador de sangue. Nunca foi um jogador de raça. Não, mas hoje ele é. Hoje ele tem sido nos últimos hoje em dia ele dá muito sangue. Sim. Então, a gente passou. Isso aconteceu, a gente passou quantos. Mais de um ano martelando até que o Everton Ribeiro não tinha sangue, não tinha raça. O que foi? Agora ele mudou completamente. Agora ele é outro jogador. Mas que a gente ficou martelando que o Everton Ribeiro tava jogando nada. Só vocês voltarem aí os podcasts. Desculpa, ele não tava. Vamos ser honestos. Ele não tava. Isso que eu tô falando. Vocês podem voltar e ouvir que te lembra que a gente falou que ele não tava jogando nada. Agora, finalmente voltou a jogar, graças a Deus, né? Sim. E assim, uma coisa que hoje em dia ele faz muito falta. Ficou evidente no jogo anterior do Fla-Flu. Gente, Fortaleza, cara. O time não tava... o Everton Ribeiro e o nosso Pantera Negra, né, que vamos comentar mais tarde sobre ele, deu muita falta. E aí a gente bate naquela tecla da questão da arbitragem do menino lá que ia apitar o jogo da Libertadores contra o Grêmio, que é daqui a pouco, inclusive. Enfim... Ô Simeone, que é daqui a pouco, mas pode ser ontem, dependendo do quanto o Gonzaga acabe com nossa expectativa de edição. Não espere qualquer coisa desse podcast. A gente pode, inclusive, ser postado enquanto o Flamengo foi campeão da Libertadores.
Enquanto durante o É jogo. impressionante. Isso vai depender da capacidade da produção aí de editar esse programa. Pois é. Furiati. Ser o Furiato de atraso. Mas aí. Exato, mano, por favor. Enfim, é uma coisa que é muito característico dele, é o passe. Mas só que outra coisa é a questão da marcação. Ele é fantástico, velho. É como um jogador marca tão bem, se posiciona tão bem na pressão, né? E é engraçado porque ele veio do Al Hilal, cara. Ele ficou uns 2 anos no Al Hilal, não ficou pouco tempo. E claramente o nível de competitividade dele caiu. Muito, muito mesmo. E ele teve que ir crescendo no Flamengo. E talvez isso explique esse começo ruim dele. Quando alguém pressiona ele, eleva o nível de competitividade dele, aumenta a questão da qualidade dele. E a maior prova disso é o rendimento pós-Jorge Jesus. Né? Ele já jogava muito com o Abel, mas só que é porque, né, é um jogador que hoje em dia dá um sangue, né, muito. É um jogador que tem errado muito menos, que erra, né? Muito também pela questão da equipe e marca muito bem. É um ponta ideal. Pra mim acho que é o melhor ponta. E ele tem melhorado muito, se vocês repararem, no drible, né, cara? Ele tem arriscado mais drible, ele tem melhorado no aproveitamento de drible, né? E até tentando mais. Não chega a ser a época do Cruzeiro, né? Que ele driblava todo, você dava um drible, um corte. Não, mas agora esse jogador. É porque eu acho que hoje ele é um jogador muito mais racional que na época do Cruzeiro, né? De pensar jogada, cadenciar. Mas ele tem tentado recentemente mais dribles e tem melhorado nesse sentido. Lá ele tava no auge físico, né, Marcelo? Então realmente é algo que. Não tem como comparar realmente. É difícil, né? Mas a experiência, né? A experiência ele dosa melhor, sabe? Tomar decisões melhores, né? A experiência faz isso. As decisões, na minha opinião, deles são muito melhores. Eu acho que o jargão, né? Conhece os atalhos do gramado. Sim, exatamente. O calejado, né? Já não é à toa que tá careca, tá ficando careca. Vamos. Desculpa aí, né, Everton Ribeiro? Mas. Essa entradinha, tá ficando fundo, exatamente, tá ficando fundo. Gonzaga, Everton Ribeiro. Cara, o Everton Ribeiro! Eu adoro o Rui Krause falando. Everton Ribeiro. Cara, não tem muito nem o que dizer, né? Pra mim, o Everton Ribeiro, a gente fica muito naquela comparação com do Everton Ribeiro do Cruzeiro, né? A gente acaba querendo não sempre puxando, né? Eu fico esperando ele ser aquele jogador, todo mundo ficou esperando ele ser aquele jogador, né? Que ele foi e tal. E ele, pra mim, ele já é, cara. Eu acho que a diferença é que hoje a distribuição de responsabilidade no time, ela não tá só em um jogador. No time todo. É o que a gente tá falando. Hoje ele é menos físico e mais exatamente. experiente. Então, e ele tá muito, tipo, o time inteiro tem uma responsabilidade, o time inteiro tem essa carga. Porque, já comentamos aqui alguma vez, já lembrei, se fosse alguns técnicos, né, a gente falaria o quê? Everton Ribeiro, Arrascaeta, e esses caras não jogariam junto. Que ia jogar junto? Não vai encaixar. Não vai ter como é que a gente bota tanta qualidade dentro de campo. Gerson, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Arrascaeta, esses caras não jogam junto. Alguns diriam, né? E a gente vê aí. Pois é. O Abel falou que o Arrascaeta brigava com o Bruno Henrique por posição. Exato, pois é, bem lembrado. E o que a gente vê hoje? Então, acho que como essa responsabilidade está muito distribuída e muito bem distribuída, um jogador ele pode não se sobressair tanto sobre o outro. Principalmente o Everton Ribeiro se tornou menos decisivo na questão de gols, mais decisivo na questão de passe, distribuição de bola. Ele consegue abrir espaço onde não existe. Ele pode nem criação de jogada, né? Ele pode até não dar assistência, mas a bola passa no pé dele. Sim, e ele abre o jogo, que é uma beleza. Porque ele consegue passar por um ou dois que a gente nem percebe. Quando te vê, o cara já tá lá correndo, com aquela perninha dele correndo. Né? Ele tem uma corrida muito parecida com a do Messi, porque ele não deixa a bola, a passada não afastar muito. Curta, né? Isso. Não, a bola não corre muito do pé dele. Então,
quando ele consegue fazer as jogadas muito fácil e passar muito fácil por cima dos marcadores. Ele tem um controle de bola, um domínio de bola muito impressionante. Diga, senhor. Isso se chama drible tático. Às vezes é um drible que não necessariamente passa por dois jogadores, mas desmonta um esquema tático, uma defesa, e acaba criando oportunidade do outro lado do campo, assim, por exemplo. E ele é craquíssimo nisso. É um cara que antigamente eu acho que tinha inclusive menos, exatamente. Ele puxa muito o marcador. O Kansas é muito comum você ver ele com dois marcadores ali apertando, e do outro lado tem um espação, ele consegue virar essa bola, né? Ele com o Cílio do Arão, né? Que é um cara que faz muito bem essa virada de bola. E com dois laterais que a gente tem, né? Enfim, amplifica ainda mais essa qualidade do Everton Ribeiro, né? Acabou participando indiretamente, muito antes do gol acontecer, da jogada criada acontecer, da finalização, né? Então, realmente é algo incrível, né? Do Everton Ribeiro. Eu preciso falar uma coisa sobre o Everton Ribeiro, que eu falei... ainda era o Abel na época, né? O técnico do Flamengo. A gente falou sobre o gol que o Flamengo tomou da LDU na fase de grupos. O jogador da LDU pegou a bola, cortou pra dentro, foi levando e bateu pro gol, e o Flamengo tomou o gol, né? E a gente até discutiu, eu falei, qual foi a última vez que a gente viu um jogador fazer um gol do Flamengo, fazer uma jogada dessa, cortar pro meio, levar e bater? E a gente ficou pensando, né? E se você parar pra perceber, o Everton Ribeiro tem tentado fazer essas jogadas, de pegar a bola, cortar pro meio, levar e bater pro gol, né? Não só cruzar, não só aquela jogada. Isso falta bastante no Flamengo, um cara pegar na entrada da área, cortar saindo, né? Cortar assim, pela entrada da área e bater pro gol. É o tipo de jogada que resulta muito em gols. O gol do Gerson no Fla-Flu foi exatamente assim, né? Ele cortou pro meio, tirou do zagueiro e bateu pro gol. O Everton Ribeiro tem tentado bastante esse tipo de jogada, né? cara. Botafogo, não me lembro. Teve um golaço que ele fez, né? Foi contra o Botafogo, foi contra o Botafogo. Foi o gol do empate, tava 1x0 Botafogo, ele fez 1x1. O jogo terminou 3x2. Os dois gols do Gerson foram assim, né? Mas no Fla-Flu no jogo contra o Botafogo, o Gerson tava na posição do Everton Ribeiro, que na época tava machucado. Ele tava jogando na ponta direita ainda. Antes da gente entrar nos três jogadores de ataque, desse ataque que mete gol voado, né? Eu preciso de uma informação que eu não passei na hora que a gente tava falando sobre o jogador, que foi o único jogador que foi titular em todos os jogos de Jorge Jesus. Vocês sabem quem foi? Pablo Mari. Diego Alves, sabe? Diego Alves foi titular em todos os jogos. O César não jogou desde que o Jorge Jesus chegou, né? Diego Alves titular em todas as partidas. Eu esqueci de falar isso quando a gente tava falando do Diego Alves. É um dado importante, né? O Jorge Jesus chegou de lá pra cá, o cara jogou todos os jogos e melhorou bastante o rendimento. Vamos entrar no Arrasca? Vamos falar do Arrasca? Do cara que nunca jogou com o Neymar? Arrasca? Não, segundo o técnico do Cruzeiro, né, o Thiago Neves, ele não ia dar certo no Mengão, né? O técnico do Cruzeiro é engraçado. Toda vez que eu escuto essa piada eu rio. Eu acho que eu já ouvi isso mais de 100 vezes, mas é sempre muito engraçado. Mano, isso vai ser meme pelo resto do campeonato. Né? O técnico do Cruzeiro, Thiago Neves. Ele falou que ele era muito tímido pra jogar no Flamengo, né? Porra, né? Enfim, é um menino muito. É um jovem técnico, né? Então ainda falta ainda maturidade pra absorver essas coisas. Mas sabe que o Thiago Neves jogou no Flamengo, né, cara? E ele não é nem um pouco tímido, mas eu acho que eu gosto mais da Arrascaeta. Porque hoje eu prefiro a Arrascaeta. Né? Não é? Apesar de que a passada do Thiago Neves não foi ruim, não. Olha, quem foi que admitiu aqui no programa que era viúva de Thiago Neves? Tem uma galera aqui que admitiu. Um monte de gente falou, inclusive até eu falei. A Ana falou que também era, e um monte de gente falou. Thiago Neves fez uma passagem muito boa, cara. Mas errou nessa parte aí da timidez. Eu acho que eu não duvido, vou falar a verdade aí sobre essa declaração. Eu acho escroto, digamos assim, você dizer que a pessoa vai se dar bem ou mal no lugar por ser tímido ou não. Não vou entrar no mérito dessa parte.
Mas eu não duvido do Arrascaeta, na época que ele tava no Cruzeiro e tudo mais, ter sido realmente um cara tímido, de vestiário e tal. Só que parece que realmente, se você pegar ele no Cruzeiro, os vídeos, as matérias, reportagens dele fora de campo, não parece a mesma pessoa, cara. Ele realmente parece ser mais tímido do que ele no Rio de Janeiro, no Flamengo. É impressionante como ele mudou, cara. Ele tem muitos vídeos em festa, aniversário dos outros que ele zoa, até vídeo de vestiário. E se você pegar os mesmos vídeos da época de Cruzeiro, ele não era tão espontâneo quanto ele é agora. Ele realmente era mais tímido. Não sei se ele tomou a decisão pra vida dele de ir pro Flamengo e não ser esse cara tímido. Não sei o que aconteceu, mas ele de fato mudou. Pode ser o ambiente também. Pode E ser eu também. acredito muito que seja o ambiente. Enfim. Pode ser também, né? Mas realmente, você pegar os vídeos dele de vestiário, reportagens da época do Cruzeiro de agora, ele realmente era muito mais tímido no Cruzeiro, né, cara? Mas isso não significa nada que ele vai dar certo ou errado por ser tímido ou não ser tímido, cara. Acho que isso não influencia em nada. Acho que essa declaração do Thiago Neves não faz sentido por isso. Não pela parte dele ser ou não ser tímido, eu acho que isso não tem nada a ver. Né? Mas o que joga que esse conta Arrascaeta, futebol, né? Nada a ver isso. O que eu conta tenho minhas futebol. críticas ao Arrascaeta, tá? Eu tenho minhas críticas ao Arrascaeta. Talvez seja o jogador que eu mais tenha crítica nesse time. Não porque eu acho que ele é pior ou melhor que alguém, mas eu acho que é um jogador que a gente cobra muito. Ele joga uma posição muito importante do campo. E, na minha opinião, a parte que eu sou crítica ao Arrascaeta é que ele é um jogador, na minha opinião, muito pouco participativo. Ele é um jogador. Não tem uma grande intensidade. Tem jogos que ele fica o jogo inteiro sumido. É claro que um lance ou outro ele pode acabar aparecendo. Por exemplo, o jogo contra o Ceará, né? Ele ficou 90 minutos sem tocar na bola direito, ninguém fazendo nada. No último lance ele faz um gol de bicicleta. Entendeu? É um jogador que ele não é tão intenso. Ele participa 2, 3 lances do jogo e desaparece o resto Mas do se jogo. ele me aparecer toda vez com um gol de bicicleta no final do Não, gol, eu tô feliz. sim, cara. sim. O que eu tô querendo dizer, por exemplo, eu não tô dizendo que isso é necessariamente uma coisa ruim, mas se ele pode decidir 2, 3 lances, imagina o que ele não faria participando de 10, de 12 lances. O Diego, por exemplo, é um cara que chama muito mais jogo. Não tô falando que ele é melhor ou pior que o Diego, vice-versa. Mas o Diego é um cara que se apresenta pro jogo toda hora, tá sempre com a bola passa no pé dele, ele chama o jogo. O Arrascaeta, eu acho que ainda falta um pouco disso. Não sei se é porque ele tá na primeira temporada dele ainda, não sei o que é, mas ainda acho que ele participa menos do jogo quanto ele poderia, entendeu? Poderia chamar mais o jogo, tentar participar mais. Eu acho que falta um pouco disso no Arrascaeta, principalmente uma posição importante no campo. Agora, não tô dizendo que isso torna ele um jogador melhor ou pior. Eu só tô dizendo que essas são as críticas que eu tenho ao Arrascaeta hoje. Questão, na minha opinião, de característica. Não acredito que seja. Por exemplo, uma coisa que ele faz muito bem é o efeito surpresa na área. Ele já fez muitos gols de cabeça assim no Flamengo. E ninguém fala aí na mídia. Quanto de gols de cabeça. Teve aquele jogo contra o Inter, né? Teve uns 5 gols que eu lembro dele entrando na área da mesma maneira. Eu lembro do gol contra o Inter. É claro que é um jogo atípico, né? O Flamengo tá com 2 a mais em campo. Mas ainda assim o Rafinha cruzou, ele veio de trás, deu aquela cabeçada. Sim, exatamente. Então, assim, ele tem outras participações que a gente acaba não vendo. Ele puxa a marcação, isso é uma coisa muito importante para um time completo, digamos assim, né? Para criação de jogada, você precisa de um jogador que apareça mais, no sentido de chame mais a marcação, uma preocupação maior. Porque quando ele tá com a bola no pé, ele é muito incisivo. É algo absurdo. Mas é o que eu falei, ele poderia participar mais do jogo. Eu acho que tem muito momento que ele fica sumido, que a bola não passa no pé dele, sabe? Que ele não sei se ele tenta se poupar durante o jogo, o que é. Mas ele é um jogador bem menos influente em campo do que outros, né, cara? Ele é aquele jogador que poderia ser o passe-chave, mas ele um pouco toca na bola. Quando ele tá marcado, ele evita, e quando ele não vê oportunidade dele criar jogada, ele evita, ele vira o jogo, continuar. Sim, ele chama marcação, tira a marcação. Nem fala dessa parte tática, né? De tirar o marcador do lance quando ele sai do lance, né? Tem um cara marcando ele, é um jogador perigoso, o cara vai marcar, ele não participa do lance e tira o marcador da jogada. Isso ele faz bastante, né? Mas, como eu falei, cara, ele é aquele cara que participa de 2, 3 lances e ele decide nesses lances. Mas o que ele não faria se ele participasse em 15 lances, como o Diego, por exemplo, faz. Olha que a gente tá comparando dois jogadores de estilos diferentes, podem até jogar em setores diferentes, mas são jogadores que
nesse esquema atual do Flamengo, fazem a mesma função, né? E aí o Diego é um cara muito mais incisivo, muito mais participativo, né? Eu acho que eu acho que falta isso ao Arrascaeta um pouco. Eu não ser acho que mais falta. participativo. Eu acho Não, que eu entendo do o que jeito você tá falando. dele, não vai mudar. Eu acho que vai piorar o futebol dele, inclusive, porque tira a efetividade dele. Ele Mas vê uma eu melhor acho possível que no pra ele Cruzeiro, brilhar. no Cruzeiro ele chamava mais o jogo. É claro que no Cruzeiro tinha menos jogadores para decidir, mas ele ainda assim chamava mais o jogo. E errava mais. Então, assim, é algo que realmente. Mas também fazia jogadas. Mas eu achava, ano passado, quando ele tava no Cruzeiro, eu achava que ele era o melhor jogador do futebol brasileiro. Hoje, no Flamengo, eu não acho que ele seja. Até por algumas lesões e tal. E tudo até bem. porque o Gabigol tá metendo gol todo jogo. Não tem como. Aí não tem o que falar. Ele tem uma função tática muito importante. Assim como o Everton Ribeiro, tanto ver, né? Gente diferente. E tem tanta importância quanto os dois, né? Como o Flamengo tá equilibrado nesse sentido. O Matheus Gonzaga, Jojan de Arrascaeta. Quando o Arrascaeta veio, eu falei bem assim: que nada. Esse aí. Fake. Não, eu tô brincando. Grande frase. Que nada. Bom, quando ele chegou, teve aquela dúvida. Pra ser sincero, tive a dúvida do que eu tinha medo, porque eu sempre falei aqui de craque não jogar bem no Flamengo. Tinha uma Sina aí. Sei exatamente. Pois então o meu medo foi esse. Por quê? Pelo Arrascaeta exatamente não ter essa característica que vocês falaram. Ser esse jogador raçudo, que dá carrinho, ele ser esse jogador do passe, ser esse jogador que aparece de vez em quando, mas faz uma mágica ali. Questionamos isso nos primeiros jogos dele. Foi bem isso, né? E aí começou a surgir. Questionamos isso em toda a passagem dele com o Abel, né? Toda a passagem dele com o Abel foi bem isso, né? Pois é. E aí começou a surgir a dúvida: será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Mas mostrou depois de pouco tempo que ele é o Arrascaeta que a gente viu jogar no Cruzeiro e viu jogar muito bem no Cruzeiro. E continua no Flamengo aí. Foi caro pela contratação, somente pelo preço que foi pago nele, né? Fica a responsabilidade de você jogar muito bem, de você arrebentar, né? Para valer o dinheiro investido. Mas eu acho que ele já provou e a gente espera que ele possa jogar contra o Grêmio, de ser esse jogador decisivo, daquele passe. Para de me lembrar desse jogo, tá quase na hora do jogo, para de ficar me lembrando. Pois cara, mas vai ser hoje que a gente espera que ele esteja lá em campo e faça mais milagres, né? Faça aí aqueles passes maravilhosos. Então até um gol de bicicleta eu aceito também. Bicicleta. Pouso de bicicleta eu não ia reclamar. Não ia achar ruim, não. Final do jogo, assim, tá. Mano, um gol de nariz eu não ia reclamar. Nem que ele faça um gol com o joelho machucado, bate no joelho. Entra em campo, sai rolando e empurra com o dedo do gol, tá feliz. Mano, que se dana, velho. Exatamente. O que importa é a pelota dentro do gol. E você falou aí que ele custou caro, né, cara? E a gente tem que falar bastante desse time do Flamengo, porque primeiro ele é composto por 11 jogadores. De preferência. Né, e desses 11, 8 chegaram essa temporada, né? Os únicos jogadores que já estavam no Flamengo, do time titular, é o Diego Alves, o Ilharão e o Everton Ribeiro. Os outros chegaram esse ano. E a gente tem vários tipos de contratação. O Gabigol vem emprestado, várias contratações diferentes. E o Arrascaeta é o jogador mais caro da história do futebol brasileiro, né? E é o que eu tô falando, são dois tipos diferentes de contratação. O jogador que você gasta muito para ter em campo, o Arrascaeta, e o jogador custo-benefício, que é o que você gasta pouco e ele rende muito pelo que ele custou, que é o próximo que a gente vai falar agora, que é o nosso querido Pantera Negra, né, o Sonic Negro do Flamengo, que para mim é o jogador mais decisivo do futebol brasileiro em 2019. É impressionante o que mano, eu quero pedir pro Gonzaga subir, pro Furiati subir na edição agora, né? O Bruno Henrique cantando. Porque é incrível, cara. Ai, meu Deus, eu amo. Sério, de verdade. Se o Flamengo for campeão da Libertadores e o Bruno Henrique continuar jogando o que ele tá jogando na própria Libertadores, né? Que ele foi o melhor dos dois jogos do Inter.
e foi o melhor em campo contra o Grêmio também. Se ele continuar sendo melhor em campo nos jogos, se ele for campeão, eu vou tatuar. Eu vou pedir pro Bruno Henrique, eu vou atrás do Bruno Henrique pra ele. Eu vou atrás do Bruno Henrique pra ele me arranjar um autógrafo. Eu vou tatuar o autógrafo do Bruno Olha Henrique. só, que Porque, promessa. caralho, esse cara tá jogando, irmão. Nossa, só que o Bruno Henrique tá jogando é absurdo demais, cara. Passar aí a palavra pro nosso querido Simeone. Falar do jogador mais decisivo da temporada. O jogador mais decisivo da temporada. É o maior acerto da história do Abel, velho. Eu nunca vi o Abel brilhar tanto numa contratação. Ele se o Flamengo, desculpa, se o Flamengo for campeão da Libertadores, vamos lembrar que o Flamengo de 81 tinha praticamente todo mundo formado no próprio Flamengo. Então acho que se o Flamengo for campeão da Libertadores, com o Bruno Henrique jogando o que tá jogando na competição, foi o maior acerto da história do Flamengo. Você não tá entendendo? Pô, é absurdo, cara. É absurdo. É algo... Não tem como descrever ele, cara, porque era um jogador, acho que também é uma das grandes dúvidas. Eu não duvidei tanto, eu duvidei que talvez ele rendesse eu duvidei, eu duvidei, eu peço até desculpa, eu não sei se eu peço desculpa pra ele, pra Jesus, aí fica duplo sentido, eu não sei pra quem eu peço, mas eu duvidei, cara, eu achei que ele tava vindo de lesão, não jogou a temporada passada. Você achou que ele ia ser um Vitinho? Não, eu falei que o Flamengo não precisava de Bruno Henrique quando a gente não tava negociando. Que era um dinheiro que não. Eu falei que não precisava de um Bruno Henrique, a gente já tinha um monte de jogador, que eu não via onde ele ia jogar, que o Flamengo tinha. Eu cheguei a falar que o Flamengo tinha Berril, cara, olha isso. Olha só, cara, depois fala de mim quando eu falei do Rodrigo Caio. Não, realmente. Mas eu falei que não precisava, por causa que tava machucado, talvez. E quando ele fechou, eu falei, pô, talvez seja até reserva, foi o que eu falei. E, cara, nunca fiquei tão feliz em queimar minha língua, cara. Mano, é um jogador absurdo, cara. É o que eu digo, é o jogador mais decisivo da temporada, cara. Cresce em jogo grande. O que ele fez com o Atlético Paranaense lá foi incrível, mano. O que ele fez com o Internacional aqui no Rio foi, mano... Nossa, aquilo ali é mágico, cara. Duas vezes o gol, fez 2 gols, cara. Com uma frieza, é algo impressionante, né, cara? Eu acho que... Destruiu o Vasco também naquele jogo, né? Que deram o gol dele pro Gabigol. Quem o Bruno Henrique não destruiu esse ano? Mano, não tem, exatamente. Rei dos clássicos também. Incrível, faz gol, ele fez, lembro do primeiro jogo dele, né, pelo Flamengo, né, praticamente. 2 gols já estreou fazendo 2 gols no Botafogo. E é um cara que eu gosto, eu sempre gostei do futebol dele, desde o Goiás, desde antes dele ir pro Hamburgo, que tava numa situação ruim, então ele não rendeu aquilo tudo. Foi pro Hamburgo? Não foi pro Wolfsburg que ele foi? Wolfsburg, perfeito, boa correção. Pra mim é tudo alemão, então é a mesma coisa. Ele foi pro Bayern, ele tava lá no Bayern com o Rafinha. Ele foi pro Bayern, ele quase assinou com o Bayern, mas aí acabou indo pro Santos depois, né? Aí, brincadeiras à parte, é um cara que, mano, é algo incrível, velho. Inclusive... sempre que a gente fala... Não, esqueceu de uma coisa, Simone, que é regra, tá nos 10 mandamentos desse podcast aqui, que toda vez que a gente falar da passagem do Bruno Henrique pelo Wolfsburg, temos que lembrar que ele destruiu o Real Madrid na Champions League. Tudo bem que no jogo de volta, o Cristiano Ronaldo fez 3 gols, classificou, mas no jogo de ida ele destruiu o Real Madrid. Isso é sempre obrigatório ser dito. Sim, obrigado. Jogou muito. É uma coisa que ele também, a gente precisa ressaltar, né? Como ele também ajuda na marcação. Ele é outro que é um completo, velho. É um ponta completo. Eu particularmente acho que ele vai virar uma exceção. Ele vai para um clube gigante lá da Europa. Porque se ele jogar no que vem assim, ele se torna um dos melhores jogadores. Não, sim, ele é um dos jogadores mais decisivos da temporada, vou repetir isso mais uma vez. E não sou eu que disse isso é a FIFA, o jogador mais rápido do mundo. Não sou eu que disse. A FIFA disse. Cara, a corrida dele é... Eu só consigo dizer que ele é incrível, cara. Não tem argumento, cara. O Bruno Henrique é fantástico, cara. O Bruno Henrique, falei, se o Flamengo for campeão da Libertadores, eu vou... Tô pensando ainda onde eu vou pedir pra ele autografar, mas eu vou tatuar na hora. Mano, nossa, cara.
Tô só Tipo, pensando, não dá nem pra explicar ele taticamente, porque ele é. tô só pensando ainda que parte do meu corpo, mas eu vou tatuar o autógrafo dele, cara. E também outra coisa que é incrível, né? Eu acho que é um dos pontos que o Flamengo deu sorte no sentido de não ter o atacante, né? A gente estava no começo do ano, que acusar, não temos atacante, não sei. Cara, perdão, é uma coisa que é um absurdo, eu acho. Que é, mano, não existe um jogador como ele fazer o que ele faz. Mano, ele consegue ganhar na dividida enfim, de disputa de bola parada, de bola alta, né? Bola aérea, de todos os zagueiros do brasileiro. Ele tem capacidade de ganhar de todos os outros zagueiros. Qualquer zagueiro que tu botar, ele vai ter alguma chance de cabecear aquela bola, velho. Mano, é inacreditável um jogador ter essa capacidade. Sendo um jogador leve, sendo um jogador que não é centroavante, sendo um jogador que não, enfim, não tem aquela coisa do pivô. É inacreditável, mano. Isso completa qualquer questão de insuficiência de atacante, etc. Porque você é um jogador que joga de ponta, pode jogar como central, né? Pode jogar nas duas pontas e pode jogar centralmente. É centralizado, né? É algo que é incrível, velho. Ele é mais versátil, inclusive, que o Jorge Jesus. Gabriel Jesus, por exemplo, o menino que foi revelado da Jesus. E que o Firmino, na minha opinião, questão de versatilidade, eu acho. Só pra deixar claro, eu acho que o Firmino é melhor. Aqui que, levando em consideração lesões e acusações de estupro, hoje eu sou mais Bruno Henrique que Neymar, né? Nossa. Eu tô na vibe do Bruno Henrique pra caralho. Eu quero que se foda o Neymar. Bruno Henrique. Não, o Neymar Nossa. acabou com a carreira dele. Deixa ele lá. O Neymar jogou com a Arrascaeta? Não, então pronto. Inverteu. Quem é Neymar na fila do pão? Mas o Bruno Henrique, nossa senhora, cara, que eu tô em outro plano etéreo aqui com o Bruno Henrique, cara. Tô em outro astral aqui. Vamos lá, vamos Gabigol agora? Vamos falar do artilheiro do ano? Cara, se o Bruno Henrique é o jogador mais decisivo da temporada, o Gabigol é o melhor, né? O Gabigol é o craque da temporada, não tem que discutir, né, cara? Hoje ele tem uma média europeia de gols por jogo, né, cara? O cara tá fazendo no Brasil o que se faz na Europa, né, de gols por partida, né, cara? Eu não tô dizendo que ele joga no mesmo nível de Messi, Cristiano Ronaldo, mas a média de gols é quase próxima deles, né? Não, sem dúvida. Olha, eu não quero se interromper nesse momento, porque eu vou relembrar programas lá atrás. Olha só. Quando ele foi contratado. Denúncia, velho. Denúncia. Todos vocês da mesa falaram. Ele vai jogar de centroavante. Eu fui o único que ressaltei. Não, ele joga aberto. Ele sempre jogou assim no Santos. Tem a liberdade de jogar. Foi lá, o primeiro que fez isso foi o Abel, mas enfim, fez de uma maneira idiota e não deu certo. O Jesus botou ele na ponta esquerda, na direita, perdão. Mano, ele rendeu a nível de, fazer gol pra caramba. Você virar agora... Centroavante, não? Não. Quem joga de centroavante é o Bruno Henrique. Quem joga muito mais centralizado é o Bruno Henrique. Eu não concordo 100% com isso não, mas tudo bem. Sim, quem joga mais aberto, inclusive, pra mim é o Gabigol, junto com o Filho. Não, porque eu vejo o time do Flamengo jogando. Eu não tô vendo o time do Flamengo jogar num 4-2-3-1. Eu vejo num 4-4-2, bem tipo, dois volantes, o Everton Ribeiro na ponta direita, o Arrascaeta na esquerda, e o Bruno Henrique e o Gabigol centralizados no ataque, mas o Bruno Henrique indo mais pra esquerda, o Gabigol mais pra direita. Eu não vejo nenhum centralizado. Eu não vejo ninguém centralizado ali. Assim. Alguém sempre tem que centralizar mais. E geralmente quem centraliza mais é o Bruno Henrique. Não, mas quando o Bruno Henrique vai pra ponta esquerda, o Gabigol cai pro meio, e vice-versa. Quando o Gabigol abre, o Bruno Henrique vai pro meio. Mas os dois jogam no ataque. Os dois estão no ataque. Não, sem dúvida. Mas só que quem centraliza mais é o Bruno Henrique. Quem centraliza mais é o Bruno Henrique. Cara, eu acho que não. Eu acho que é o Gabigol, porque eu vejo o Flamengo joga, cria muito mais jogadas pelo lado esquerdo.
Sim, porque Flamengo ele tem criado puxa jogadas muito também. Enfim, ele é um jogador que joga um pouquinho mais aberto do que se falava. E Mas- pra tu ver, né, que é uma mistificação Agora que as pessoas Peraí, fazem. agora você falou uma frase que eu posso concordar com você. Que ele joga muito mais aberto do que esperavam. Aí sim eu vou concordar com você. Sim, estamos colocando ele como centroavante. Daí eu nunca concordei. Eu sempre abri essa possibilidade. As pessoas, não, que ele vai jogar lá na frente, isolado. Não, não é bem assim. E não à toa que ele se tornou um jogador muito importante ali na ponta esquerda. E eu concordo, realmente, o Bruno Henrique, ele revezam bastante ali no ataque. Isso realmente, hoje em dia, realmente é mais verdade, né? Acho que o Jesus botava ele mais antigamente na direita. Mas enfim, é muitos nuances. Mas o etc. grande exemplo do que você tá falando, né, cara, é o gol que ele fez contra o Santos, né, cara? Totalmente aberto na direita, Putz. puxou pro meio, bateu de cobertura. Golaço, Que inclusive. golaço, né, cara? Impressionante. Realmente, incrível. Mas, enfim, nuances, etc. A gente não vai discutir. O fato é, ele é o maior artilheiro sub-23 na atualidade. Não, do na mundo. história. A história não, né, o caralho. Da atualidade. Mas Não, eu lembro que eu também ele falei fez quando mais o Flamengo comércio que o Neymar. fechou. Eu falei que o Flamengo fechou. Não falo besteira, realmente. É na atualidade, no mundo, né? Então, realmente é um moleque. Mas eu lembro que eu falei quando ele fechou que ele jogaria muito no Flamengo porque ele é um jogador baladeiro que vai pra gaiola. Exatamente, verdade. E chega em campo e joga, e tá se provando. Eu falei, melhor contratação do Flamengo na temporada, Gabigol, porque vai pra gaiola, vai fazer 3 gols por jogo. Gabigol tá indo pra gaiola, acho que tá indo pra gaiola, porque não estaria fazendo tantos gols se não tivesse indo pra gaiola. Ele não tá namorando a irmã do Neymar? Isso impede alguma coisa? Não entendi o que você Eu tá querendo dizer. nem eu sei mais, nem ele sabe mais. Enfim, mas aí o menino estaria fazendo gol assim se não tivesse curtindo a vida. Né? E tá se provando que Fica é de fato a melhor aí, contratação questionamento aí, do mercado, pra nossos ouvintes aí. Melhor Um ponto contratação. ele hoje é decisivo, ele é diferenciado na maneira de bater na bola, de achar oportunidade, de estar bem posicionado, é algo incrível. Ele, Bruno Henrique, é muito diferenciado nesse aspecto. O entrosamento deles impressionante, né, cara? Eu não acho nem entrosamento, porque também tem muito dos laterais, né, que nunca foram, enfim, unidos, nunca jogaram juntos, por exemplo. O Rafinha nunca jogou junto com o Gabigol. Não, eu digo o entrosamento do Bruno Henrique com o Gabigol, né? Desde o Santos, entrosamento inacreditável, né? Sim. Mas um ponto que eu acho que também que ajuda, né, toda a equipe, para um jogador que quer fazer gol, é o posicionamento dele, e realmente capacidade de finalização. Há um jogo que eu não me recordo que ele faz um golaço, cara, de placa, que ele pega de primeira no rebote, enfim. Botafogo. No Maracanã. O Botafogo, né? Que foi o segundo Ele gol. sai fazendo chororô, isso. Isso, mano. Caraca, aquele chute foi espetacular. Não é qualquer jogador que pega aquele chute. E a qualidade de entrada da área é algo que realmente é fantástico. Mano, ele tem 22 anos. Eu não tenho que falar do Gabigol. Não tem realmente. É um moleque que é muito promissor e tá se mostrando cada vez. Que eu não sei, velho, o que ele faz no Brasil ainda. Só o Flamengo mesmo pra segurar ele, porque. Mas porque ele vai já jogou fora do Brasil. Já jogou fora do Brasil e não rendeu, né? Mas nada impede. Não, mas tipo, nada impede que ele chegue e jogue pra caramba em outras oportunidades futuras, né, cara? Mas eu espero que não seja agora. Espero que o Flamengo consiga contratar ele. E aí venda muito mais caro no futuro. É isso que a gente espera. Agora. Nem se vender, não, mano. Que vender, mano. Fica com ele. Daqui a 4 temporadas, vender ele por 4 vezes mais do que comprou, tá ótimo. Vender por 3 vezes o preço do Vinícius Júnior. Fica com ele e a gente é campeão da porra toda e é isso aí. Mas o Gabigol, cara, tem uma marca muito importante pra se falar, que eu acho que é uma marca que evidencia bastante a temporada do Gabigol. Não só a passagem do Jorge Jesus, mas desde o início da temporada, desde o Abel Braga. O Gabigol, a maior seca de gols do Gabigol na temporada foram 4 jogos sem marcar gol. Cada atacante que passa 9, 10, 4 jogos foi o maior jejum do Gabigol no ano.
E ele passou quantos jogos seguidos fazendo gol? Acho que foram 10 jogos, né? Ou 11 jogos que ele passou fazendo gol todo jogo. E o maior jejum foi só de 4 jogos. Então, cara, o Gabigol tá numa fase espetacular, cara. E outra coisa, que não é tão questão dos gols, acho que é perfeito ressaltar isso, que não é à toa que tá no nome dele, né? E é o que ele fala, que Deus deu esse dom pra ele, por isso que ele botou Gabigol também. Deus deu É muito legal, é sério, ele fala que Deus deu esse dom pra ele da finalização, do fazer o gol. Que, mano, tu acaba acreditando a partir do momento que ele faz gol do jeito que ele faz, né? Então, às vezes Acho que pra quem realmente acredita. já é justo chamar ele de Gabigol. Realmente Devo renomeá-lo do Gabigol, Davi, né? quase gol pra Davi Gabigol. Nossa, Davi. Que é o sono. Eu falei pra gente realmente, gravar rápido, que eu tô com sono. Enfim, sendo sintético, sei lá, foda-se. Sendo. Sintético, né? É uma coisa que. Sintético paranaense, né? Mas, algoz aí que. Enfim, vamos falar logo. Outra coisa também que é muito importante, que ele tem empatia com a torcida e é algo fantástico, cara. É algo que pouquíssimos jogadores que eu lembro têm a simpatia. Eu acho que um dos últimos, se eu não me engano, acho que foi o Renato Abreu, né? Tinha muito aquela coisa do urubu, né? Tinha uma autenticidade que o Gabigol é um dos poucos que tem, assim, na história do Flamengo. Talvez o próprio blocador tenha sido um cara com uma identificação, né? É o que eu digo, assim, mais de comemoração, uma coisa diferente, né? A interação dele com a torcida é uma coisa realmente tu abraça, né? É uma coisa que realmente é muito contagiante. Eu acho que isso fez o Gabigol fazer sucesso no Flamengo. Se ele só fizesse gol e tipo, comemorasse, sei lá, com o soquinho do Pelé, por exemplo, não sei se a mídia seria tão grande. Pô, mas ele pega a placa, aí ele levar, sei lá, o Nego Ney pra ficar dançando Nego Ney. Ele tem uma interação muito legal com os jogadores, com torcedores do Flamengo, né? Vai em festa e canta a música do Flamengo na festa, né, cara? Exato. É fantástico isso, na minha opinião, cara. É um jogador que entende o que é o Flamengo nesse aspecto. E é um dos poucos na história do Flamengo. Tem outra coisa importante também, que eu acho que o Gandara vai concordar comigo, que é a parte estética. Acho que a parte aí da estética do Gabigol também colabora. O que você acha, Gandara? Colabora pra esse time aí pra... não vou dizer que não, porque antigamente ele era meio esculhambado. Antigamente aí eu vi umas imagens dele aí que era difícil de engolir. Agora ajeitou a barbinha. Só lembrando. Acho que acrescentou um pouco assim. Só lembrando que nas peladas de sósia, o sósia do Gabigol mete gol igual ao Gabigol. Olha aí. É só isso que eu tenho que ressaltar. O maluco faz gol pra cacete. E a gente tem que ressaltar, acho que dá pra terminar esse podcast falando que o Gabigol pegou a irmã do Neymar e caiu na porrada com o pai do Neymar. É só isso. Se o Arrascaeta nunca jogou com o Neymar, o Gabigol dá uma porrada no pai do Neymar. E o Ganso já pegou a irmã do Neymar? Nunca pegou. Então aí. Então é isso aí. O Ganso tá vindo aí. Este Flamengo Cast teve sua captação, edição e sonorização efetuados por Rádio e Tumulto. Realização flamengocast.com.br